Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E hoje eu vou estar partilhando com vocês nesse vídeo um pouco sobre o que são as indulgências. Esse foi um pedido aqui no canal, então fique ligadinho aí que depois da vinheta a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então, tomando aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1471, a gente tem aqui esse pontinho sobre as indulgências e diz assim no Catecismo: a doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estritamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Então, diz aqui o que é a indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal de vida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa, remissão, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos, de Cristo e dos santos. A indulgência ela pode ser parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. Então, isso é o que consta aqui no nosso catecismo. A igreja ela é muito rica, né? E eu fico sempre muito impressionada com isso. Nós, depois que recebemos o perdão dos nossos pecados, quando vamos bem dispostos ao sacramento da penitência, né? Bem no iniciozinho diz, as indulgências elas estão estritamente ligadas ao sacramento da penitência. Então, depois que nós somos perdoados, ainda fica em nós alguns resquícios, né? Como se fossem as manchas dos pecados cometidos por nós. Então, as indulgências, elas vêm para como se terminar de limpar, terminar de purificar a nossa alma, terminar de purificar a nossa vida dessas manchas causadas pelos pecados que nós cometemos. E são muitas as formas dessas indulgências, são muitos os caminhos que a igreja propõe para nós, por orações, por obras, e muitas coisas nós já fazemos todos os dias e talvez você nem saiba que sejam essas vias de indulgências que a igreja propõe para nós. E eu quero indicar para vocês também um livro do professor Felipe Aquino, que ele é muito completo. Se você tem o desejo de conhecer, entender um pouco mais sobre o que são as indulgências, entender a história, de onde veio, como é que surgiu isso, eu super te indico esse livro aqui, ó. O que são as indulgências, do professor Felipe Aquino. Ele é muito maravilhoso, inclusive ele tem coisas aqui sobre a Constituição Apostólica da doutrina das indulgências de Paulo VI, do Papa Paulo VI. Então é sobre isso também que eu quero ler um trechinho aqui desse livro, que ensina com clareza sobre essa verdade das indulgências. E o Papa Paulo VI diz assim: a doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, se desenvolve na Igreja sobre a assistência do Espírito Santo, enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende para a plenitude da verdade divina, até que se cumpram nela as palavras de Deus. É importante isso, eu quis frisar esse pontinho aqui dessa Constituição Apostólica, porque essa história de indulgência não foi tirada de trás da orelha de alguém que quiseram inventar, não foi bem assim, né? Não, isso é vindo desde os apóstolos, né? Para que o pecado não ficasse em nós, para que a mancha do pecado não ficasse em nós. E isso é inspiração de Deus. Isso cresce na igreja por ação do Espírito Santo. Em vários momentos desse livro aqui, o professor Felipe Aquino vai reafirmando isso, inclusive aqui embaixo, né? Se desenvolve na igreja sob a inspiração do Espírito Santo. Então isso é lindo também de vermos na nossa igreja. E agora eu quero colocar para vocês aqui também algumas obras
e orações indulgenciadas, né? O que traz para nós essas indulgências? É muita coisa. E talvez você nem saiba orações que você faz todos os dias, orações que nós fazemos, e algumas aqui até mesmo eu faço, né, todos os dias e nem sabia, né? Então isso é muito forte. Mas antes de ler isso daqui, antes de te falar de algumas delas, eu quero te chamar a atenção numa coisa, né? Até uma chamada de atenção que o meu fundador fez uma vez muito séria aqui na comunidade. A gente não tem que ficar buscando essas coisas, porque eu vou numa tal missa, eu vou fazer tal oração, eu vou fazer tal, porque eu tenho que receber indulgência. Você tem que fazer isso pelo seu amor a Deus. Você tem que buscar essa purificação do seu coração por um amor maior a Deus. Você tem que buscar essa purificação total da sua alma por um amor maior a Deus e num desejo imenso de não mais pecar. Porque senão a gente vai virar um depositário de indulgência e que haja indulgência para purificar isso aqui, né? Então, né, corrijamos isso também em nós, né? Às vezes a gente fica aí buscando o que é uma indulgência, o que me dá indulgência, o que me acumula de indulgência, mas não há no nosso coração um desejo de nos convertermos. Então, é importante também a gente receber essa chamada de atenção, a gente está atento a isso também. Então, olha só, uma situação, uma oração que nós fazemos, que nós podemos fazer até mesmo diariamente e que nós ganhamos indulgência. A adoração ao Santíssimo Sacramento. E está escrito aqui no livro. Gente, e é importante, olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha o que o professor Felipe Aquino escreve aqui no livro. A seguir, apresentamos as obras e orações enriquecidas com indulgências. Foram extraídas rigorosamente do Manual das Indulgências, aprovado pela Santa Sé e publicado em português pela CNBB. Então, isso daqui não foi o professor Felipe Aquino que inventou, não foi a gente aqui da comunidade, não, tá bom? Então, isso foi aprovado pela igreja, isso foi trazido para nós. Então, a adoração ao Santíssimo Sacramento, mas qualquer tempinho, não. Concede-se indulgência parcial ao fiel que visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo, se o fizer por meia hora ao menos. Então, se você fizer aí pelo menos meia hora de adoração, com o coração totalmente ali, querendo estar com o seu Senhor, você recebe indulgência. Recebe-se também indulgência com a oração do Santo Anjo, aquela oração do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pense só, gente, a igreja, eu olho para isso e não vejo outro caminho a não ser Deus sempre quer nos salvar. Com toda certeza, o Senhor sempre quer nos resgatar. Nós não temos para onde fugir. O amor de Deus sempre quer nos alcançar. Uma outra oração também, que com certeza você conhece, você já ouviu ela, é aquela alma de Cristo, aquela que inicia assim, ó. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Essa oração também, bem rezada, com nosso coração, nossa intenção totalmente ali naquela oração, ela nos concede indulgência parcial. Algo muito interessante também que eu quero ler aqui para vocês, porque lembra que no catecismo a gente lendo, no finalzinho lá diz que essas indulgências elas são concedidas a nós mesmos ou ela pode ser concedida às almas, né? As almas que estão no purgatório. Outra situação também, outra ação, né? E oração que nos concede indulgência é visita ao cemitério. E eu vou ler aqui. Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo que em espírito, pelos defuntos, concede-se indulgência aplicável somente às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária cada dia de 1 a 8 de novembro. Nos outros dias será parcial. Então, se você faz essa visita e essa oração ao cemitério entre os dias 1º e 8 de novembro, você concede indulgência plenária por essa ação sua às almas do purgatório. E nos outros dias do ano, essa indulgência é parcial. Então, olha que ação, olha que força que tem essa oração e essa ação sua. E Deus te concede esse caminho de santificação também. Gente, olha que lindo também a adoração à Santa Cruz, né?
A Sexta-feira da Paixão, a adoração a Santa Cruz e a participação na celebração da Paixão, a Igreja nos concede a indulgência plenária, bem vivida, bem experimentada, essa celebração e a adoração a Santa Cruz nesse dia, e também o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós recebemos indulgência parcial a cada vez que nós fazemos o sinal da cruz bem feito. E não só, então tá bom, vou passar o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, gente, não é assim. Mas o poder da cruz, o poder do sinal da cruz, Deus está conosco, é o Deus unitrino. Então prestemos atenção naquilo que vivemos, naquilo que fazemos. Bem, pessoal, olha só. Nesse livro aqui do professor Felipe Aquino, são muitas páginas, olha isso daqui. São muitas páginas que falam sobre esses caminhos e essas orações que a igreja nos concede indulgências através delas. Então, eu te aconselho mesmo, adquira esse livro. Estou aqui fazendo propaganda sua, professor. E faço mesmo, porque para mim esse homem já é um santinho, se dedica, se entrega pela igreja, sou fã desse homem. Então, procure saber, entenda mais sobre a igreja, sobre esses caminhos que ela nos concede, tá bem? Deus abençoe muito você, espero ter podido te ajudar a entender um pouco mais sobre o que são as indulgências. Beijo grande no seu coração e um forte abraço, viu? Fica com Deus!